Oi, gente, bem-vindos ao Beleza Consciência, o nosso novo podcast, onde vamos tratar sobre medicina, estética e também técnicas que dão resultados naturais e reais. Eu sou a doutora Josi Sasaki, dermatologista, trabalho muito com a medicina regenerativa, utilizando a técnica do Lumifet, que utiliza a gordura para preenchimento de face com resultado natural. Eu sou a doutora Janiele, médica cirurgiã capilar, com foco em transplante capilar e transplante de sobrancelhas. O nosso tema hoje é naturalidade em procedimentos estéticos, porque dá sim para transformar, rejuvenescer, sem perder a essência. E as pessoas estão buscando cada vez um resultado mais real e natural. E hoje nós vamos mostrar que isso é possível com medicina, ciência e esses resultados nós vamos ter. Vamos lá, Josi, me fala, o que é a medicina regenerativa na prática? E por que esse tema está tão em alta hoje? Isso. A medicina regenerativa, Jane, ela é uma tendência mundial. Nos congressos, tanto dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Europa, o uso de tecidos naturais autólogos, desde a gordura até o sangue, estão sendo utilizados para regenerar, para rejuvenescer. Então, hoje pode ser feito tratamentos tanto para áreas faciais, corporais, tratamentos capilares. Então, é uma vasta gama de resultados onde a gente consegue, com o tecido do próprio paciente, promover esse resultado, esse benefício que é tão desejado dos pacientes em buscar um rejuvenescimento, melhorando assim a sua autoestima e essa durabilidade também sem riscos de reação de corpo estranho, alguma rejeição do corpo. Fala pra gente da Lumifet. O nome é muito bonito, né? Mas eu queria saber como que funciona, por que é considerado uma alternativa tão natural ao ácido hialurônico, por exemplo, que é o que todo mundo está acostumado ali, fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Sim. A técnica do Lumifet, a gente coleta gordura de áreas corporais do paciente. Antes eu já faço uma pré-avaliação antes de indicar. Regiões de abdômen, interno de coxa, anterior de coxa, região de flancos, que são as laterais, podem ser áreas doadoras. São pequenos volumes coletados de forma tranquila no consultório mesmo, não em centro cirúrgico. E esse material vai ser processado, filtrado e vai ser aplicado em áreas onde eu quero um reposicionamento. Aquela técnica da harmonização facial, que era utilizada muito com ácido hialurônico em região de têmpora, região de olhos, pálpebra, região de sulco, o famoso bigode chinês, região de ângulo de mandíbula, queixo, lábios, a gente consegue utilizar com pequenos volumes de gordura e essa durabilidade é muito alta. Além do microfet, que tem esse poder de preenchedor, de volumização, nós também utilizamos o nanofet, que já aí não temos um tecido de gordura viável, e sim um tecido regenerador, rico em células mesenquimais, são essas células tronco, que são células potencialmente regeneradoras, ou seja, o corpo ele vai trabalhar em benefício da pele. E então eu não vou ter o processo do volume, mas eu vou ter aquele aspecto, melhora dos poros, melhora das cicatrizes de acne, melhora de outras cicatrizes que possam existir, região de olheiras, região de rítides, que é essa região perioral, né, melasma. Sim. Então, ele trabalha a pele como um todo e com alta durabilidade. Você me falou agora do microfet e nanofet. Isso. Muita gente não sabe o que é. O que é? Qual a diferença dos dois ali? É isso. O primeiro, ele tem um volume, e então ele preenche. O Ok. segundo, ele regenera. Ele não Entendi. tem essa célula de gordura mais viável, é só um tecido que ele vai trabalhar qualidade de pele. Essas células, que são as células tronco, mesenquimais, elas são células potencialmente, que a gente chama totipotentes. Ela pode se Sim. transformar num tecido novo. Então, até pacientes, eu digo, para doenças, casos clínicos, pacientes que têm câncer de pele, aqueles carcinomas, bases, espinos celulares, ou que têm aquelas ceratose actínicas, pela exposição do sol a longo tempo, por muitas décadas, ele já trabalha até nesse benefício de evitar o câncer de pele. Perfeito. Nas áreas do corpo ali, do rosto, a gente na clínica acaba atuando mais no rosto, né? Uhum. Quais são as áreas que você mais trata com gordura e qual a diferença na prática do Lumifet, do preenchedor com gordura, para os preenchedores sintéticos? Na prática mesmo, assim, mostrando para o paciente, qual a diferença? Sim. Hoje em dia, muitos pacientes, quando eu vou avaliar no consultório e falo em preenchimento com ácido hialurônico, eles ficam assim, nossa, parece que eu estou fazendo algo errado. Então, eles já até se assustam, o que antigamente não era. Hoje, as pessoas não querem mais aquele aspecto de volume, aquele aspecto todo mundo com o mesmo lábio, a mesma A bochecha. demonização. A demonização, porque criou aquele estigma de quem faz ácido hialurônico fica com aspecto artificial, aspecto inchado. Muitos artistas estão comentando que já estão retirando o ácido hialurônico porque não querem mais aquele efeito artificial. O E é uma processo realidade, reverso, né? é o reverso. Então, nesse objetivo, a gordura entra, antes
era a vilã, né, porque ninguém Sim, queria gordura, hoje em dia ela é a Mulher Maravilha, né, sim, aquela heroína do tratamento regenerativo. Então, nesse sentido, eu utilizo para áreas pontuais, não é volume, sim sim. reposicionamento, quando se tem reabsorção de tecido de gordura na região de têmpora, região daquele olhar cansado da olheira, região do bigode chinês, região do ângulo da mandíbula, queixo, eu consigo fazer esse reposicionamento em pequenos volumes, onde vai ter esse benefício a longo prazo. E o bom é que, diferente do ácido hialurônico, que muitas vezes pode dar aquele ETIP, que é aquele edema transitório pós-inflamatório, que a pessoa às vezes está com o lábio muito inchado e desincha, a pálpebra muito inchada e desincha. Então fica aquele desconforto, o paciente não sabe em que forma ele vai estar no dia. Então, com a gordura, como é um tecido biológico, é do próprio paciente, esse risco ele não existe. Então, basicamente, consegue fazer todos os preenchimentos que eram feitos com o preenchedor sintético com a gordura, com uma chance bem Exatamente. menor de rejeição, do pós ser mais rápido, a recuperação e tudo. E isso, além da durabilidade, porque um Sim. tratamento como esse, como é um tecido vivo, ele não vai ter um prazo de validade. A gente fala pelos estudos, demonstrando ali de no mínimo 3 a 5 anos de durabilidade. O que um preenchedor sintético com ácido hialurônico, a gente vai falar de 12, 15 meses de duração. A tua durabilidade era a próxima pergunta, né. Aham. E o resultado, ele dura mais, você já acabou de me responder, mas e o corpo, ele não absorve essa gordura? Porque beleza, você vai colocar uma gordura lá, e aí o corpo, o que que ele faz com essa gordura que ele recebe? Muito importante essa pergunta, porque sim, uma parte dessa gordura vai ser reabsorvida pelos estudos e também na prática clínica, Sim. 30% dessa gordura, em média, ela é reabsorvida. Esse 70% que fica vai ser o tecido que vai estar ali regenerando e trabalhando o tecido por um longo período. Então, quando se vai fazer a análise volume da região em cada área aplicado com cânula, eu já faço essa estimativa que 30% daquele volume realmente o corpo reabsorve, mas esse 70% que fica é o que vai dar o resultado. Que é o suficiente para ter ali a harmonização de fato. Exatamente. Ai, que bom. Como que é o pós-operatório? Tem downtime? Como que funciona? Sim, o processo, né, da Sim. da recuperação até no intraoperatório, só explicando um pouco mais, que muitas pessoas têm essa dúvida, faz no consultório? Sim, é um procedimento realizado no consultório. O paciente vai estar sedado, dormindo durante esse período. A cirurgia, em média, para um tratamento facial, dura em média 2 horas, 2 horas e meia, no máximo 3 horas, dependendo do perfil de cada paciente. Nesse dia, vai já do consultório para casa. Eu vou orientar que deve fazer repouso de atividades físicas como musculação em torno de 7 dias. Pode, fazer uma caminhada leve, não precisa ficar em casa em repouso completo, não. Vai só fazer no dia já para casa, porque vai estar naquele efeito pós, Uhum. cirurgia, então vai estar inchado. Esse edema, esse inchaço que fica nas áreas de tratamento, no caso o rosto, dura em média 7 dias. Então, Uhum. nesse período de 7 dias, não ter nenhum evento, algo que, né, vai ter que fazer fotos, porque vai estar numa fase de recuperação. Eventualmente, também pode ficar algum hematoma, que é o roxinho. Uhum. Realmente, a área mais frequente é a região de pálpebra, porque é uma área muito Sim. vascularizada. E quando fica, eu já deixo um comprimidinho, que é um medicamento oral, e um tópico para reabsorver. Então, ter esse período que, se formar um hematoma de 7 a 10 dias, ele vai reabsorver. Depois também eu oriento não expor ao sol, exposição direta ao sol durante 30 dias. Sim. Então, a atividade, vou ao trabalho, banco, algo diferente, mercado, normal, com o seu protetor solar, mas ir à praia, uma exposição mais intensa, evitar durante 30 dias. Perfeito. Obrigada, Josi. Eu acho que eu consegui tirar muita dúvida, mas eu tenho uma dúvida pessoal. É uma dúvida Aham, pessoal. sim, Por exemplo, a paciente fez o preenchimento com ácido hialurônico. Ele sim. pode fazer um preenchimento com Lumifet? O que que eu oriento? Quando se tem um ativo, por exemplo, eu fiz um ácido hialurônico nesse período ali de um ano, Sim, menos de um ano, eu faço um ultrassom dermatológico. Eu avalio, identifico onde está esse produto. É muito importante não ter essa combinação dos ativos. Não sim, só ácido hialurônico, mas se tiver polimetilmetacrilato, PMMA, silicone, algum outro ativo, é importante mapear o que que tem em cada área. sim, sim. Porque se tiver, eu primeiro neutralizo, no caso do ácido hialurônico é tranquilo, porque eu consigo ali, com a hialuronidase, neutralizar o medicamento,
procedimento e é muito rápido. Então Sim. a gente faz primeiro essa remoção do ativo que está às vezes causando até esse desconforto desse inchaço frequente e depois a gente prepara para fazer a aplicação da gordura. E sempre esse detalhe também dos 90 dias, 3 meses para o resultado final de um procedimento com a técnica do Lumifet. Era isso que eu ia te perguntar, porque você faz o preenchimento ali na hora, eu consigo ter o resultado imediato ou eu preciso aguardar? Porque já que a gente trabalha com um componente do próprio corpo, eu fiquei imaginando que talvez necessitasse de um período para a gente ver esse acompanhamento, assim como o bioestimulador de colágeno, qualquer outra Uhum, coisa, né? sim. Então, realmente precisa desse tempo. Sim, é necessário. O que que eu observo? As pacientes, elas já sentem esse benefício da melhora da qualidade da pele, elas sentem, parece que elas estão usando um creme muito bom, mas o resultado final para comparativos de antes e depois eu sempre oriento 3 meses, porque a gordura vai acomodar, esse volume ele vai realmente ter aquele processo de reabsorção, o estímulo do fibroblasto, da elastina. Então todo esse processo completo de regeneração da pele eu deixo após 3 meses. Perfeito, acho que foi tudo. Obrigada, Josi. Obrigada também, Jane. Então agora vamos falar sobre transplante capilar de sobrancelhas. Todo Vamos, mundo quer saber, né? vamos. Com a naturalidade. Eu sei que a sua técnica é diferenciada, né, doutora Sim, Janiele? O transplante capilar, ele virou uma tendência nos últimos anos. E sim. por que tanta gente tem buscado esse procedimento? Sim, com certeza. Assim, dos principais motivos do transplante ter virado uma tendência agora foi a evolução das técnicas mesmo. Hoje é um resultado muito mais natural. Antigamente, a gente via muito o cabelo de boneca, eram técnicas robustas, não tinha muito estudo na área sobre o transplante. E um Uhum. outro motivo é porque a calvície em si, ela atinge de forma muito direta, de muito intensa, os pacientes, tanto homens quanto mulheres. E isso acabou tendo uma visão. Hoje, os pacientes eles entendem que ele não precisa deixar a calvície avançar para um grau 7, um grau 6, para ter que fazer o procedimento. Então, eles estão fazendo de forma mais preventiva. A conscientização do paciente, da população, em relação ao que é a calvície, o que o transplante pode fazer, acabou deixando o transplante assim em alta. Eu acredito muito que os pacientes hoje eles entendem a real necessidade e o que pode entregar para eles. Eu acho que por conta disso, graças às tecnologias. E eu sei que você usa uma técnica super moderna, que é o fuzz sem raspar o cabelo. Isso é ótimo. E como funciona essa abordagem? Para quem ela é indicada? Olha, eu fui sem raspar é justamente isso. É a possibilidade de fazer a extração folicular uma a uma, sem a necessidade de raspar os cabelos ao redor e retirar essas unidades e fazer a implantação de forma discreta. Ela é muito indicada para pacientes que querem discrição, pacientes que trabalham com imagem, mulher ou paciente que entendeu ali que está no início da calvície e que tem pequenas entradas. Não dá para realizar um transplante sem raspar num paciente com grau 7, com grau 6, com grau 5. Então, entender que a necessidade de prevenção é muito melhor, o resultado é muito mais rápido, o resultado é muito mais visível, no caso do paciente que entende que o tratamento deve ser preventivo e não milagre. Aham. O paciente ele busca um milagre, né? Então a técnica ela tem uma indicação específica, mas ela é muito mais difícil tecnicamente, mas muito mais prazerosa de realizar, porque o paciente já entende, a gente trabalha com preview long hair, que é a previsão do resultado. Então o paciente já vê ali o cabelo maior, já vê o cabelo no tamanho natural, então ele já tem uma previsão do resultado dele. Ótimo. E falando agora sobre o transplante de sobrancelhas, é hoje possível substituir a micropigmentação com fios naturais? Sim, transplante de sobrancelhas é uma das minhas áreas preferidas. Eu já fui designer de sobrancelhas, então Olha eu só. acredito que por isso também. O transplante de sobrancelhas, ele é feito, a extração é feita da mesma maneira do transplante capilar. Ele E a é sua é feita, A né? minha sobrancelha Ó, a minha perfeita. sobrancelha é transplante. Aham, Eu fui perfeita. até a China buscar a técnica, eles são referências internacional. E o transplante de sobrancelhas, ele é muito mais difícil do que o transplante capilar. Aparece mais fácil por ser uma Sim, área menor, menor. mas é muito mais difícil. Às vezes o paciente acha, porque a sobrancelha vai ser 2 horas de procedimento. Não é, gente. É igual. São de 6 a 8 horas praticamente ali de procedimento, dependendo do tamanho da reconstrução que eu vou fazer nessa sobrancelha, do tipo de fio. É um processo muito mais delicado, eu diria. A extração é igual no cabelo, a gente extrai sem raspar e tudo mais, só que o processo do transplante, ele é mais delicado. Todos os fios eles são retirados, depois eles são separados individualmente num microscópio, porque os fios das sobrancelhas eles são únicos. Então, ele é separado no microscópio, são lapidados realmente com lâmina para até então fazer a inserção dos fios na sobrancelha. Porque o resultado é imediato, é muito bonito e ele conta muito porque eu consigo
consigo ter direcionamento de fio, eu consigo ter angulação de fio, tudo ali imediatamente. E isso é feito de forma muito microscópica, muito artística. Eu falo que é um trabalho artístico. É realmente onde eu tô e minha mente calma, porque eu não posso errar nada. Tipo, 1 milímetro vai fazer muita diferença ali pro paciente e pro resultado final. E ver o paciente entrando sem sobrancelha e saindo com sobrancelha é incrível. Eu gosto muito, muito mesmo. E eu fiquei imaginando, essa contagem você faz já antes ou vai coletando e vai aplicando? São em média quantos folículos ali? Olha, fios. Folículos Fios. têm 2, 3 fios, depois eu faço essa separação. Depende de cada caso. Aham. Semana passada eu peguei um paciente que queria uma sobrancelha mais fina, mais feminina. É uma programação específica. Tem paciente que quer uma sobrancelha mais grossa. Não é só o querer, né? Mas organizar ali. Então, depende. Hoje, em média, a sobrancelha da semana passada foi 680 fios. Mas tem sobrancelhas que dá pra gente fazer com 300 fios. Mas eu gosto de dar muito volume para que realmente o paciente possa usar a sobrancelha e entenda e enxergue ali uma sobrancelha natural. O objetivo é buscar naturalidade, para que seja o mais natural possível. Respeitando a característica do paciente, lógico. Respeitando também curvatura, dá pra mudar formato, dá pra mudar espessura, dá pra mudar tudo com transplante. E respondendo a outra pergunta, se dá pra substituir, pode substituir a micropigmentação? Pode e deve. Diferente da micropigmentação, que é uma tatuagem definitiva, o transplante de sobrancelha são fios naturais do paciente. Então, assim, Sim. a gente tem uma outra visão, é o paciente, o fio do paciente, assim como a gordura do paciente, é o fio do paciente para ele mesmo. Então, não vai ficar marcado, ele não vai ficar cinza quando aparece nas fotos, os fios vão crescer com ele e vai ficar com ele pra vida, assim como o resultado do Lume ali é um resultado duradouro, ele não precisa ficar fazendo manutenção. É o transplante capilar na sobrancelha. De forma resumida, assim. Show. E uma dúvida também muito frequente: existe risco de rejeição e se os fios caem depois? A chance de rejeição ela é mínima, justamente porque os fios são do paciente. Então, acredito que são assuntos que casam muito, o Lumifet com o transplante, porque é o produto do próprio paciente usado em prol do paciente. As chances são mínimas, por isso que não pode fazer transplante de outra pessoa, autólogo. Não dá para fazer o transplante de outra pessoa. Então, a gente não tem uma chance de rejeição. É natural que os fios caiam durante um processo ali, é o processo natural do crescimento dos fios. Nos primeiros dias os fios caem, mas o folículo ele fica ali vivo. E esse folículo que vai gerar os novos fios que serão definitivos. Então, é normal cair. É bom que caia até, porque é o processo natural do cabelo, mas depois ele volta e fica ali de forma definitiva. Em média, quanto tempo? Nos 20 dias, primeiro ele vai cair, 3 meses depois eles começam a voltar, então tem um resultado parcial tanto na sobrancelha quanto no cabelo. O resultado parcial com 3 meses, começam a surgir novos fios. Ali é o momento que o paciente começa a gostar de mim, no primeiro mês ele começa a me xingar, acho que deu errado, mas entende que tem que ter paciência. Com 6 meses a gente tem um resultado parcial e o resultado final com 1 ano ali do procedimento. E como é o pós? As pessoas conseguem voltar ao trabalho rápido? Os pacientes costumam voltar às atividades normais ali, leves, atividades físicas leves com 2 a 3 dias. E o paciente que faz o transplante sem raspar, ele volta e ninguém nem percebe que ele fez algum procedimento, na verdade. Só percebe que ele tá diferente, porque o cabelo tá ali, né? Não tirei da área É do... quase uma mágica, então, Sim. hein? A área doadora não dá pra ver da onde que foi retirado e a área receptora também, ela é bem discreta. Eu tenho um paciente que ele fez raspado, a gente terminou a cirurgia, tipo, 7 da noite e 7 da manhã ele foi trabalhar. Então, depende de cada paciente. Eu sempre falo, olha, 24 horas depois, você pode seguir sua vida, mas depende de cada paciente. O paciente que quer ficar de repouso um pouquinho mais, quando é raspado principalmente, ele quer experimentar esses dias ali de repouso, mas 2, 3 dias, atividades leves, tranquila, dá pra ir pra academia, não dá pra suar, não dá pra expor ao sol, não dá pra ter impacto na cabeça, porque deu trabalho, né, colocar aquele cabelo ali. Então, qualquer impacto pode tirar. Nesses primeiros dias que o folículo tá ali se adaptando na pele, o ideal é que ele repouse e que entenda que tem limitações. E que dica você daria para quem tem medo de ficar com cabelo de boneca ou resultado artificial? Olha, é um medo válido, Josi, é um medo muito válido, por isso que é muito importante a gente escolher o cirurgião que quer realizar o procedimento, e é compreensível que o paciente tenha. Eu gosto que o paciente tenha medo do cabelo de boneca, porque eu também tenho medo do cabelo de boneca. E não é só colocar cabelo, não é só encher de cabelo, não adianta ter um monte de cabelo se o resultado vai ficar negativo, se o resultado vai ficar artificial. Eu recebo muito paciente de retransplante, que é o paciente que já fez um procedimento, não gostou do procedimento e veio para corrigir. Dá para corrigir, muitos dos casos, só que
tem casos que, infelizmente, não dá pra gente fazer nada, por 2 motivos. Área doadora, que já foi tão explorada que aí não tem mais nada para retirar dali. E às vezes por conta que ele foi entregue uma densidade acima daquilo que o couro cabeludo aguentava, suportava e acabou gerando um resultado artificial que por vezes o paciente chega para mim com alta densidade, que ela altíssima densidade virou na moda, né, falar altíssima densidade e que mais na verdade tá parecendo uma peruca. E o paciente não está satisfeito. Então, chega 2 tipos de paciente. O paciente que tem alta densidade, altíssima densidade, e está insatisfeito com o resultado dele. E tem o paciente que chega com média e baixa densidade, mas que está satisfeito. Então, quando o paciente chega no meu consultório, eu falo para ele, se você veio atrás de número, não é aqui o seu lugar. Então, a minha tecla hoje é fazer o paciente entender que quantidade não está ligado à qualidade. Eles sempre me perguntam, quantos fios você vai colocar na minha cabeça? Eu falo, o suficiente. Sempre o suficiente. Suficiente para a gente atingir o resultado de naturalidade para que você se reconheça. Além de considerar a direção do fio, a angulação do fio, eu sempre peço para o paciente me mostrar fotos de como ele era antes e como ele quer se enxergar. Não adianta eu pegar, copiar e colar o desenho de fulano em ciclano, fazer copia e cola, porque cada paciente ele é único, então ele merece ter esse olhar único. E quando ele chega pra mim e fala, olha, eu sinto falta de quando meu cabelo era assim, ele me traz fotos de 10 anos, 15 anos atrás, e o meu objetivo é chegar o mais próximo possível daquele resultado, para que ele realmente se reconheça. Não é mudar a pessoa, não é fazer ela, tipo, eu virei outra pessoa. A gente sempre brinca que eu dei outro CPF, mas no bom sentido. Ele se reconhecer, ele se olhar e falar, esse cara sou eu, essa mulher sou eu de volta. É reconhecer, trazer de volta, não é entregar a outra pessoa. Não adianta eu mudar o paciente e depois ele continuar usando o boné ou continuar penteando o cabelo de lado ali para esconder o transplante que ele fez, porque tem paciente que acontece isso, tá? E o meu objetivo é sempre pegar a naturalidade, entregar ali para ele um resultado que ele fique realmente satisfeito e que ele se encontre e volte, que indique outros pacientes e que explique para outros pacientes. Meu paciente ele é muito consciente, ele sabe explicar tudo do que acontece no transplante, então eu sou muito grata por isso, de verdade, de não trabalhar com quantidade, mas qualidade, e eu vou seguir nesse caminho. É isso aí, parabéns. Obrigada. Jane, me conta qual é o maior mito que você ouve no consultório. Assim, por exemplo, o transplante não vai dar certo? Ou só pra quem tá careca? O transplante não vai dar certo. Você precisa fazer 3 transplantes. Você só pode fazer transplante quando você tiver careca. Se você tem uma calvície ali básica, você não precisa. Se você tem um grau 2, você não precisa fazer transplante. O cabelo do transplante cai. Eu acho que são os principais. E contigo? O que acontece? São todos mitos, né? São mitos, Só sim, são mitos. No meu é que se a gordura vai reabsorver, se ele não vai ficar com aquele aspecto inchado permanente, mas é isso, é sempre avaliar o paciente, vai ter o processo de reposicionamento, sim, porque a gente quer esse aspecto muitas vezes do lifting, né? Muitas pessoas falam daquele rosto derretendo, então medo de ficar com gordura, vou ficar com o rosto inchado, então não, sendo aplicado nas áreas corretas, no volume correto, e também aqui em relação se ela some, eu já comuniquei, né, que realmente uma parte é absorvida, mas grande parte, ali 70% dessa gordura aplicada vai permanecer, então o resultado é de longa duração. Lumifet faz harmonização facial ou demonização? Total harmonização, onde o paciente ele realmente busca manter as suas características individuais. Isso eu destaco muito na hora da comunicação, porque hoje em dia, até no consultório, a gente utiliza muitas tecnologias, onde a gente consegue fazer esse estímulo de tanto flacidez, melhores qualidade de pele, rugas, manchas, que é a queixa nossa do dia a dia, né? Manter nossas características individuais, mas ao mesmo tempo parecer aquele rosto jovial, uma técnica que ninguém perceba que fez algo, mas todo mundo diz que você está diferente, mais bonita. Qual o conselho que você daria para quem quer melhorar sua aparência sem perder a identidade? Eu acho que sempre utilizar protetor solar realmente não é um luxo. Nós que estamos no consultório do dia a dia, é uma realidade. Câncer de pele, manchas como melasma, manchas de sol, aquelas lesões que com o tempo elas vão causando um espessamento de pele. A pele ela fica mais sensível, a radiação ultravioleta está cada vez mais agressiva. Então, no dia a dia, utilizar um protetor solar, no mínimo FPS
30. Ter uma rotina, um produto adequado para o seu perfil de pele, não usar o que todo mundo usa. Se você tem uma pele oleosa, vai usar um sabonetinho que tem ali, pode ter um pouco de ácido salicílico, pode ter um produto ali que vai ter um controlador do sebo, da gordura, do brilho, que não vai estimular essa glândula a produzir mais, às vezes causando aquele quadro da acne, ou mesmo dos cravos, comedões, que tanto incomodam pelo relevo, daquela textura irregular da pele. Então, todos devem ter uma rotina. E mediante alguma queixa, algo mais com o processo natural do envelhecimento, a gente fala sempre a partir da terceira década, a nossa produção natural de colágeno, ela já começa a declinar. Então, é o momento de ter uma avaliação com um especialista, no caso dermatologista, para indicar qual o melhor tratamento e, às vezes, com uma técnica muito simples, realizada no consultório, você já se beneficia muito, melhora assim a sua autoestima, a sua confiança e evita até procedimentos mais invasivos como procedimentos cirúrgicos. Gostei, a gente tem que fazer mais podcasts em relação a isso. É verdade. Josi, hoje a gente tem muitos profissionais médicos, né? Então, para o paciente é muito difícil escolher. É muito difícil escolher o profissional que ele quer fazer o procedimento. E eu acho que é parte do nosso trabalho como médico orientar o paciente. Tipo, o Uhum. que ele deve levar em conta para escolher o profissional que vai realizar o procedimento dele. O que ele tem que levar em consideração, além das fotos do Instagram. Eu até vou comentar, uma paciente ontem voltou depois de um procedimento de laser. Ela é uma Uhum. paciente que mora fora do Brasil, mas né, já tinha realizado outros procedimentos com lasers e ela tem um melasma, além de um perfil de pele com um tom de pele fototipo alto. Eu digo um Sim. fototipo 4, 5, uma pele morena que pigmenta com mais facilidade. Ela falou, doutor, eu tô com muito medo de realizar o procedimento porque eu já fiz e não gostei. E realmente, sabendo utilizar de forma né, correta a tecnologia, até os procedimentos, você consegue tirar ótimos resultados. Ela voltou antes falando, nossa, agora eu confio. Quando eu estiver no Brasil, eu venho aqui fazer, porque eu vi esse benefício. Então é isso, confiar no profissional, saber que ele tem a formação correta. Hoje em dia, no consultório, eu atendo muitos casos de pacientes que estão com complicações de procedimentos realizados por não médicos. Então, são aquelas pessoas que realmente não têm aquele preparo, aquele conhecimento anatômico para uma avaliação adequada. E se eventualmente tiver uma intercorrência, você tem que estar preparado, tem que confiar no profissional, porque realmente quem realiza pode ter alguma complicação. Isso faz Sim. parte, né? A anatomia, ela deve ser conhecida, mas as assimetrias, essas mudanças também anatômicas são reais. E se eventualmente tiver alguma complicação, tem que saber tratar essas intercorrências. E porque Então, não é só saber fazer, né? Se saber exatamente. fazer, e aí, se tiver complicação, quem que vai resolver? É o que eu falo. Porque o que acontece eles acabam realizando procedimento com profissionais não médicos, e aí quando complica, procura um médico. Procura o médico. E é E isso. aí E dá a pra gente, resolver às vezes, né, né? não digo que não pode. Pode o outro Sim. profissional fazer, mas se indica, tem que saber tratar e conduzir se tiver alguma complicação. Mas a gente entende, né, que existem várias situações, mas é isso. Eu acho que é buscar um profissional capacitado, habilitado e que tenha esse comprometimento com o resultado. E eu vou lhe perguntar também, doutora Janiele, em relação às dicas finais. Dá uma dica aqui para todos os nossos espectadores. Dica de Cuidados com o cabelo, até no dia a dia, né, eu digo, aham. tem muitas pessoas que usam produtos, né, química, ali não fazem tratamento clínico adequado. Como é que você conduz esses pacientes até para conscientizar que é algo que é contínuo, né, não é algo Aham. pontual, fez a cirurgia, o transplante e nunca mais? Ah, sim, é uma demanda muito alta dentro do consultório. E eu sempre falo pro paciente, falei, não faço transplante se você não tiver tratado antes. Aí ele fala, mas fulano não faz. Eu falo, mas não funciona assim, porque o transplante, ele não resolve a vida, tipo, não é um milagre. Ah, eu fiz um transplante, acabou minha calvície, acabou a alopecia, não existe, não existe. Então, é importante conscientizar o paciente de que ele precisa fazer o tratamento clínico antes. Ele precisa entender que o transplante, ele é uma jornada. E parte dessa jornada é o tratamento clínico, transplante, tratamento clínico. Então, quando o paciente entende, tem essa conscientização de que o transplante ele não é o fim, mas um meio para ele atingir o objetivo que ele quer, é muito mais fácil. Então, hoje tem ficado um pouco mais fácil explicar isso para os pacientes, eles têm compreendido de uma maneira mais Mas claro. aberta. Uhum. Eu tenho paciente que eu tô tratando há 6 meses, 8 meses para poder realizar o transplante. Tem paciente que dá para tratar 2 meses depois de realizar o transplante? Tem, mas cada paciente é um paciente único. O resultado do transplante de um paciente que realiza o tratamento para o resultado de um paciente que não realiza é totalmente diferente. O próprio ato cirúrgico durante ali a cirurgia é diferente, a extração ela é mais
mais difícil quando o paciente não trata. A qualidade dos fios, a viabilidade dos fios que vão ser usados no transplante, ela acaba sendo dificultada quando o paciente ele não faz esse tratamento. Então, acho que uma dica seria entender que você precisa tratar antes de fazer o procedimento, que você precisa cuidar do seu cabelo, que eu não vou devolver tudo, não vou realizar o milagre e aí resolver sua calvície pro resto da vida, não tem como. Eu vou te entregar a parte do processo, eu falo que eu sempre faço 40% do processo, os outros 60% é totalmente do paciente. Cuidado pós-operatório, fazer o tratamento correto, seguir todas as dicas, todas as orientações, com certeza vai valer a pena. É uma jornada de paciência e de confiança. Então, se eu tenho essa confiança e se eu tenho essa compreensão de paciência do paciente, o resultado é 10. Ótimo. Então é isso. Muito bom. Se você gostou desse nosso bate-papo, esse nosso primeiro podcast da Beleza Consciência, compartilha com algum amigo seu, alguém que você conheça que precise ouvir sobre esse conteúdo e que tenha alguma dúvida também. E lembra, a estética não precisa ser artificial. Existem outras maneiras de devolver o que é seu, sem parecer artificial, com naturalidade, ciência e propósito. E nos siga nas nossas redes sociais. O meu arroba é dra.josesasaki. O meu arroba é DRA Janiele Vidal. Até o próximo episódio. É isso, até o próximo episódio.